Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está ouvindo ou assistindo esse podcast. Começa agora mais um episódio do podcast RH que Transforma. Eu quero começar fazendo uma audiodescrição minha, que eu não sei, né, como que se vocês estão assistindo, enfim. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, estou usando um óculos bege. Estou usando um brinco também de bolinha colorida e uma camisa rosa. É só isso que está aparecendo aqui no vídeo. Tem um fundo também do Alicerce aqui, me rodeando. E quero apresentar aqui a Stephanie Stolfo. Ela é líder de diversidade e inclusão Latinoamérica da IBM e quero pedir para ela se apresentar, mas antes agradecer pelo seu tempo, Stephanie, por essa troca extremamente valiosa. Achei muito demais tudo que eu ouvi sobre a IBM na nossa conversa, e mais do que isso, também resgatando uma parte muito bonita da minha carreira, porque eu também já trabalhei na IBM, então a IBM tem um lugar muito especial dentro do meu coração. Então é um prazer te ter aqui para essa conversa, e por favor, se apresenta nessa audiodescrição e um pouquinho também do seu papel. Olá, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e mesmo não trocando, né, com as pessoas que vão assistir, acaba sendo um momento de aprendizado também. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Eu tenho uma gata que quer participar do podcast, então, por favor, né, já peço desculpas. Esses são os desafios do home office. E fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher de 35 anos, branca, tenho cabelo loiro, ele normalmente está liso, hoje está um pouco comprometido por conta do dia chuvoso por aqui. Eles são bem compridos também, tenho os olhos verdes, estou usando uma Riviera dourada, uma camiseta branca e no meu fundo, num lado tem um pedaço da minha cozinha, bem escura, né? Ela é preta, tem uma parede de concreto e depois no meu lado esquerdo um pedaço de uma estante de madeira escura. Perfeito, obrigada, Stephanie. Queria começar então pelo começo, você contando um pouquinho da sua trajetória, né, da sua história, da sua carreira e um pouco do seu papel dentro da IBM. Eu comecei na IBM em 2007, então eu até estava fazendo as contas aqui, esse ano eu faço 17 anos de empresa. Eu comecei como terceirizada na área de tecnologia, então eu não comecei no RH. Eu trabalhava como operadora de computador, tinha meus 18 anos na época. Foi muito uma experiência incrível, assim, foi uma experiência de poder trabalhar com pessoas do mundo todo. Eu nunca tinha tido essa oportunidade antes. Eu fiquei nessa área por 11 anos. Naveguei por várias áreas, tive experiências incríveis, como, por exemplo, morar na Índia. Foi um choque cultural, assim, daria para fazer até um podcast só sobre isso, porque eu tenho várias histórias, assim, várias experiências, inclusive engraçadas, morando lá. Mas mesmo eu trabalhando com tecnologia, eu já tinha um contato muito grande com diversidade e inclusão. Então, em 2014, se eu não me engano, em 2014 eu comecei a liderar o grupo de afinidade de mulheres. Até depois a gente vai falar um pouquinho desse grupo, né, e dos demais. Eu liderei esse grupo e foi aí que eu tive muito contato com o RH, fui conhecendo os desafios, as oportunidades. E aí eu resolvi fazer essa transição de carreira, que foi muito bem sucedida, né? Sou muito realizada, em RH, até que há 3 anos, eu assumi a posição de líder de diversidade, e inclusão em IBM América Latina, a qual eu estou agora, né? Como você apresentou, Gabi, tenho muito orgulho, de estar nessa cadeira e de todas as oportunidades que eu tenho com essa posição, assim, de fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tanto da IBM quanto de fora. Então, é algo que me realiza imensamente profissionalmente. Muito interessante, Stephanie. Fiquei
animada de pensar num próximo podcast contando um pouco dessa sua experiência internacional. Acho que a IBM promove muito isso, né? Esse intercâmbio de culturas, né, dos profissionais, tanto indo viajar, né, indo até fazer essas trocas de cultura, mas também diariamente nas trocas, né? Porque a gente tem esse contato, ele é muito incentivado, né? Você entender da sua área, o que você faz na sua área, mas o que no mundo está acontecendo na sua área. Então, com certeza seria um episódio muito bacana. Esté, queria que você contasse um pouquinho para a gente também, explicasse a IBM como uma empresa mais que centenária, né? Centenária aqui no Brasil. Queria que você contasse um pouquinho sobre a área de diversidade e inclusão, como que funciona. Perfeito. Quando a gente fala que a IBM ela é pioneira no tema, a gente fala com muita propriedade a respeito disso, porque o tema ele está presente na história da IBM desde o seu ano de fundação. Então, eu até trouxe uma colinha aqui para não falar as datas erradas. A IBM ela iniciou suas atividades em 1914. Nesse mesmo ano, a IBM já contratou o seu primeiro funcionário cego. Hoje, né, mais de 100 anos depois, 110 anos depois, a gente sabe dos desafios de inclusão de pessoas cegas. Então, isso mostra um pioneirismo, né? E essa pessoa cega foi responsável por desenvolver uma tecnologia para pessoas cegas. Então, achei esse um fato incrível. Outro fato, por exemplo, em 1943, uma mulher ocupou o cargo de vice-presidente da empresa, algo que, assim, não acontecia nas demais companhias, não só de tecnologia, mas nenhuma, né, assim, nessa época. Que mais? Uma outra coisa que eu gostei muito também, em 1946, a empresa contratou o seu primeiro vendedor negro. E, só um dado histórico, apenas 9 anos depois dessa data, lá em 65, que as pessoas negras tiveram direito a voto. Então, 9 anos antes dessa lei, a IBM contratou um vendedor. Então, a pessoa que ia representar a empresa para outros clientes, que é algo que mostra muito como que é o DNA de inclusão e da diversidade é muito forte. E o interessante é que essa história, ela não ocorreu só nos primeiros anos de fundação. Ela foi, os dados, eles vão se expandindo, infelizmente não é só esse o tema, né? Senão poderia incluir várias coisas, mas, por exemplo, algo que é muito falado hoje em dia, os banheiros de gênero neutro. A gente sabe da importância de um banheiro de gênero neutro para uma pessoa que está fazendo transição de gênero, né? Muito, é desconfortável para todos, generalizando, né? Principalmente para quem está fazendo a transição e está nesse momento de, né, ainda não está completamente no gênero novo, de usar um banheiro, de se sentir exposto ou exposta no banheiro público ali com outras pessoas. Então, ter um banheiro fechado, né, que é o que a gente, um nome chique, elegante, seria o banheiro gênero neutro, mas é basicamente um banheiro fechado, que a pessoa vai lá e usa confortavelmente a pia, o vaso sanitário, sem outras pessoas. Isso é um diferencial, né? E a gente teve o nosso primeiro banheiro de gênero neutro em 2017. 7 anos antes de todas as pessoas entenderem, né, o quão importante é. Então, para nós é motivo de muito orgulho, sabe? De implementar essas mudanças, de fazer essa diferença na vida das pessoas, tanto mudanças dentro de casa, né, dentro da empresa, quanto para fora também. Então, tudo isso faz muito parte da nossa história de diversidade e inclusão. Há anos a gente tem um departamento, né? Como você comentou, eu sou líder América Latina, a gente tem uma área, a gente acredita muito nessa área, então eu não trabalho com duplo chapéu, eu sou diversidade e inclusão, e isso me possibilita focar em estratégias que realmente vão fazer a diferença para as áreas, né? Porque acho que eu até já comentei isso, pelo fato da gente ser muito grande, né? São várias empresas dentro de uma só, e eu tive o privilégio de vir da área de tecnologia, então de conhecer também as dores e as oportunidades, né, dessa área.
eu consigo associar os meus conhecimentos no tema de diversidade e inclusão e ajudar as áreas a implementarem soluções assertivas para a inclusão de pessoas, para a melhoria, por exemplo, de representatividade em todos os níveis. Então, eu creio muito que, assim, não é só, a gente não trata na IBM como a única área responsável. Eu tenho muito papel de consultora, de conselheira, oriento, mas é uma necessidade de todo mundo. Todas as áreas precisam ter uma representatividade, né, nós temos as metas de ter um ambiente inclusivo, né, uma cultura de ter uma cultura de respeito com todas as outras pessoas. Então, meu objetivo é fomentar como área, mas cada um tem esse dever também. Perfeito. Como é importante, né, Stephanie, como você mencionou, não ter essa dupla jornada, a pessoa que está olhando estrategicamente para a diversidade e inclusão, porque quando você faz duas coisas, às vezes as duas coisas não estão na sua maior excelência, né? Então, o quão pioneiro também é esse papel e ainda mais essa importância, essa valorização do papel como uma área estratégica e uma pessoa dedicada para olhar para a importância disso e disseminar essa ideia dentro de uma empresa global e gigante como a IBM. Perfeito. Esté, conta para a gente, né, diante de toda essa sua bagagem dentro da IBM também, por onde você acredita, assim, por onde que pode ser um caminho para começar, primeiro empresas para começarem a falar sobre diversidade e inclusão, mas o que você tem visto de melhores práticas, assim, nesse início ou continuação de jornada, porque também fim não teremos, né? É um caminho, é uma jornada com começo e durante, e vai permanecer para sempre assim, né? Então, queria ouvir um pouquinho do seu olhar sobre isso. Claro. Uma dica que eu sempre dou e que eu acho que é um primeiro passo excelente, principalmente para empresas que ainda não têm a oportunidade de ter uma área de diversidade e inclusão numa pessoa dedicada, que a gente sabe que isso, infelizmente, ainda não está acontecendo, né, em todas as empresas. Um grande início é a criação dos grupos de diversidade, de afinidade, desculpa, que até eu comentei que eu fazia parte quando eu era de tecnologia. O que são esses grupos de afinidade? Nós identificamos, e como somos empresas que estão no Brasil, acaba sendo, né, a mesma realidade, mas eu digo, nós identificamos como equipe global quais são os grupos de afinidade para aquele país. E no Brasil, especificamente, nós temos o grupo de mulheres, o grupo afro, que a gente chama assim, né? São pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, o grupo LGBTQIAPN+, que a gente chama, né, por convenção com essa comunidade de LGBTQ+. E, mais recentemente, vai fazer 3 anos agora em abril, a gente tem o grupo de neurodiversidade, que ouvindo as pessoas a gente entendeu que elas não se entendem, não se identificam como pessoas com deficiência. Então, para elas poderem gerar essa troca e se sentirem pertencentes, né? A gente criou esse grupo, que foi uma estratégia incrível para nós, como RH. Então, como que funciona, né? Primeiro passo é identificar quais vão ser esses grupos. Não precisa começar com todos, às vezes começa com um ou dois, enfim. E aí, esses grupos, eles têm uma liderança que faz parte do negócio. Não é, a gente tende, por ser RH, a gente tende a nomear uma pessoa de RH, né, por ter confiança e tudo mais, mas o ideal é que seja uma pessoa do negócio, porque são outras perspectivas, uma outra realidade, e a gente coloca um padrinho ou uma madrinha executiva, ou executivo, para ajudar a divulgar, expandir essa mensagem. Se a gente não tem um apadrinhamento, a gente nota que a mensagem fica muito num nível mais operacional, né,
da empresa. Quando a gente coloca uma pessoa executiva para apadrinhar aquele grupo, ajuda a levar a mensagem para cima, ajuda a levar a mensagem para clientes, para vendas, então é algo muito, muito interessante. E eu tenho um relacionamento muito forte com esses grupos na definição de estratégia, de temas que vão ser abordados e trocas assim de sugestões, melhorias. É muito interessante porque esses grupos são compostos por pessoas da IBM inteira. Quando a gente vai fazer aquela primeira reunião de boas-vindas para os novos funcionários, o time de onboarding faz a apresentação dos grupos de afinidade, já manda os links dos grupos para as pessoas fazerem parte. Então, é uma forma também da gente já transmitir essa cultura, né, essa abertura, já no primeiro dia de empresa. E as pessoas fazem parte desses grupos, cada um da sua forma, né, da frequência que pode. E através das trocas desse grupo, a gente conseguiu identificar muitas melhorias a serem feitas na empresa, né? Não só, por exemplo, na melhoria como o banheiro de gênero neutro veio através do grupo de afinidades LGBTQ+, melhorias, por exemplo, no convênio, nos benefícios da empresa. Então, assim, claro que nós, como a RH, a gente já entende, né? Já tem uma ideia do que a gente pode fazer e o que a gente faz em relação às outras empresas, mas o grupo, né? A gente fala as comunidades, elas nos ajudam a ter essa perspectiva também. E melhoram a comunicação do RH com as organizações de forma geral, né? Então, eles também me ajudam a transmitir as informações. Não é muito poderoso quando a informação ela não vem só do RH, ela vem das pessoas, das equipes, enfim, eu tenho representantes em quase todas as equipes, né? Isso é muito, muito bom para mim, sendo uma pessoa só, né? Isso a gente falou, né, o quão importante é ter uma pessoa dedicada, mas mesmo assim, eu sou só uma, eu não consigo estar em todos os lugares, né? Então, eu tendo essas pessoas que se engajam, que acreditam na estratégia e que ajudam a passar informação, também é algo muito, muito poderoso. Então, acho que como dica principal, se a sua empresa ainda não tem os grupos de afinidade, eu recomendo muitíssimo que criem. É algo simples, algo que não tem custo, são pessoas que se engajam é, por valores pessoais, né? Por fazerem parte daquele grupo, ou por quererem contribuir para aquele grupo, ou conhecer mais sobre aquela comunidade. Então, acho que é algo que vale muito a pena iniciar. Perfeito, Esté. Ai, passa um filme na cabeça, mas realmente, como é importante você comentar que ao entrar na IBM, como valor, né, como princípio, isso já é colocado para esse novo colaborador como um princípio de cultura mesmo, né, para ele já entender, já ter o tom do que vem pela frente, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, que também é muito poderoso, é assim, eu falei muito dos benefícios da gente como RH, né? Já conhecendo as pessoas que vão assistir aqui, então a gente como RH consegue ter acesso a informações que talvez a gente não teria, ou a gente é cobrado para ter, né? Que a gente sabe que isso existe muito. Mas pensando na pessoa também que se engaja, que é voluntária num grupo desses, é, é muito gratificante. Eu falo com muita propriedade, porque eu já estive nessa posição de voluntária, líder do grupo. Isso me ajudou a expandir muito os meus horizontes, meu networking na empresa, tanto que foram os contatos que eu criei fazendo parte desse grupo que possibilitaram a minha movimentação para RH. Então, estrategicamente, eu fui construindo isso. As pessoas. é, tem um senso de pertencimento muito maior, porque você tem a liberdade, por exemplo, a gente já fez eventos para, por exemplo, mães de crianças, né, às vezes até adultos já neurodivergentes, como a experiência delas
como mães de filhos neurodivergentes. E é uma troca, e você saber que durante o seu horário de trabalho, você pode falar sobre a sua experiência pessoal, sobre os seus desafios, te possibilita conexões com outras pessoas que você nunca imaginou que estão no seu trabalho e que têm os mesmos desafios que você. Então, isso te une aumenta os seus laços, as suas raízes com a empresa, essa vontade de você querer ficar, de você querer contribuir, você se sente ouvida, você quer estar ali, porque a sua história importa, né? A sua história, você tem o tempo também de contar a sua história e pessoas se interessam por ela. E eu acho que isso tem muito valor, né? E então, assim, foi algo que eu experienciei como funcionária e eu vejo tantas outras pessoas é, compartilhando dessa mesma experiência mesmo tanto tempo depois. E nessa parte, né, da neurodiversidade, o quanto tudo isso é novo, também agora, principalmente no mundo corporativo, mas o quão diferente é uma empresa que abre espaço para a gente falar sobre isso, porque acho que historicamente são temas que não se eram abertas as conversas, os diálogos sobre, e aí a informação era muito mais difícil de chegar ainda, né? Então, ver uma empresa como a IBM que abre espaço e levanta isso como pauta, como, né, um caminho para a gente abrir discussões, né, aprendizado, é extremamente importante e pioneiro novamente, né? Sim, e isso tem um impacto muito grande, porque hoje em dia a medicina evoluiu muito, né? Então, nós temos muitas pessoas com seus 30 e poucos, 40 e poucos anos, se descobrindo neurodivergentes, né? Recebendo laudos de alguma neurodiversidade. E conversando com essas pessoas, a gente vê que há muito preconceito que a gente adquiriu na nossa infância. é, e elas se sentem angustiadas ao se verem com esse diagnóstico. E ao saber que a empresa tem um grupo específico, já tem uma cultura, as pessoas me procuram com mais facilidade, por exemplo, para se auto-identificar. Então, há uma segurança maior para se auto-identificar. Então, também como RH, falando do lado, né, mais assim, de obrigações, de leis, por exemplo, a cota de pessoas com deficiência, a gente não foi essa a intenção quando a gente criou o grupo, mas assim, eu tenho pessoas se identificando todos os meses. Então, talvez eu não teria esse benefício, né? Não teria essa transparência de informação caso eu não tivesse o grupo. E foi algo genuíno, né? Recebemos a sugestão, vimos que era possível, por que não fazer, né? E fizemos e, e temos acesso a tantos benefícios, né? Depois da implementação, 3 anos, né? Quase depois da criação desse grupo. Não sei os resultados dos benefícios na prática, mas consigo imaginar o quanto um colaborador que se sente seguro para colocar, né, os desafios que enfrenta, diagnósticos que recebe, né, e ter um espaço para conseguir dialogar sobre isso, né, dividir sobre isso e aprender sobre isso, o quanto esse colaborador se sentindo seguro ele acaba ficando mais engajado com a empresa, né? Acaba sendo mais produtivo, porque, né, uma pessoa que está muito engajado com a cultura, com o negócio em si, com o propósito do que está sendo feito, ela acaba produzindo mais, porque ela quer ver essa empresa prosperar, né? Então, eu não sei exatamente dos resultados, mas consigo rabiscar aqui alguns caminhos. Esté, queria saber, na sua visão, agora indo para essa parte mais de desenvolvimento das pessoas, o que você enxerga sobre a relação do RH, da área de RH, com essa parte de educação e desenvolvimento das pessoas? Muito também pensando no contexto da IBM, por ser uma empresa de tecnologia, e não negando esse contexto do Brasil que a gente tem do apagão tecnológico que a gente vive, né? Então, o quanto não acessível é esse tema, né?
e o que você enxerga como papel de RH nesse desenvolvimento. Sim, perfeito. Bom, a IBM, ela tem uma cultura muito forte de treinamento, de formação, é, de todos os profissionais em todos os níveis. A gente tem plataformas de aprendizagem, build, que tem um lado muito social, e nessas plataformas existem os conhecimentos técnicos, né, e bem estratégicos, no caso, né, como a nosso core, a parte da tecnologia. Mas também existem conhecimentos que a gente entende como soft skills, né? Os conhecimentos que eles devem ser levados em qualquer área da nossa vida, né? E que às vezes a gente acaba não aprendendo. E o RH, ele tem esse papel também de influência, de, é, de propagar essa cultura que a gente tem na empresa, porque assim, a gente sabe que não basta só você ter uma plataforma vasta de treinamentos à disposição, as pessoas têm que se sentir influenciadas a tirarem aquela certificação. A gente tem várias, né, em vários temas, até em diversidade e inclusão tem uma certificação. E então o papel do RH é esse, né, de propagar, a gente cria eventos de estudo, a gente leva a mensagem para as lideranças, para que as lideranças também entendam essa necessidade e dividam a informação e cobrem os seus liderados, né, compartilhem o conhecimento com seus liderados. A gente tem muito papel também nas reuniões de equipes, né? Então a gente tem espaço para transmitir mensagem, a gente tem espaço para falar, por exemplo, eu tive o privilégio no ano passado de todas as reuniões gerais da IBM, né, em que os presidentes se apresentam, de eu ter um tempo ali para falar sobre a estratégia de diversidade e inclusão, levar pessoas para compartilharem histórias. Então, a gente vê muito o papel do RH como influência, né? Somos influenciadores ali das boas práticas, conselheiros também, muitas vezes, né? A gente aconselha as unidades de negócio, mas a gente se aconselha também, né? Porque é muito importante a gente sempre ouvir opiniões, mas eu vejo muito isso, assim, o nosso papel de propagar a informação, de influenciar as pessoas a irem por um determinado caminho. Eu acredito, assim, que um RH forte tem um impacto muito positivo na cultura, no engajamento, na retenção dos profissionais. Extremamente importante quando as empresas também valorizam. Eu lembro, não sei se continua com essa iniciativa, mas era tipo, a IBM ela incentivava você até. Ele estava dentro das minhas metas, assim, como colaboradora dentro da minha equipe, 40 horas de educação, tinha alguma coisa assim no ano. Ainda temos. Continua. É que assim, agora, felizmente, são tantos treinamentos que as 40 ficam muito fáceis da gente atingir. O número continua de 40 horas anuais, mas existem como se fossem níveis, assim, que você vai destravando até virar o super learner, o gold, enfim, tem vários níveis que as pessoas vão atingindo ao longo do ano. Então, isso super continua. Acho que já faz tempo, né, Gabi, Muito, muito que tempo. você Eu viu. entrei, eu Tava, entrei em 2010, é, então, quando eu estive aí. E aí, Sté, queria também, né, você até já mencionou, mas queria trazer aqui para o podcast também um pouco do seu olhar dentro da sua trajetória, quais foram assim os principais desafios que você enxerga quando você está trabalhando com a área de recursos humanos? perfeito. O time de RH, eu falo muito na perspectiva da IBM, mas eu entendo que de todas as empresas, a gente tem as áreas mais operacionais, por exemplo, benefícios, folha de pagamento, atendimento aos funcionários, né? São áreas mais processuais, mais operacionais, e existem as áreas mais estratégicas,
como, por exemplo, a minha área, a área de business partner. Então, um desafio, falando no âmbito de RH, é integrar essas áreas como um RH só, né? Porque é uma equipe só. E um outro desafio que eu vejo é a comunicação. Então, como a informação ela é passada para as pessoas, para os funcionários da empresa. Principalmente num cenário hoje em que, assim, a gente já sabe que a gente não pode ficar mandando um monte de e-mail, porque senão as pessoas não olham os e-mails. Aí a gente também não pode ficar fazendo muito evento, porque as pessoas não têm tempo de entrar no evento. A gente tem grupos, né? Na ferramenta que a gente usa para se comunicar. Se a gente também abusa dessas comunicações, a gente perde a credibilidade, as pessoas param de ver. Então, a gente precisa dosar bem essas comunicações e trabalhar lado a lado com a liderança para a liderança poder transmitir as informações da forma correta e no tom que a gente gostaria, né, que elas sejam passadas. Então, acho que numa empresa grande como a nossa, né, continental como a nossa e global, eu acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta, sabe? Ter toda essa liderança, toda essa equipe com a informação correta, centralizada, atualizada, engajada. Perfeito. Imagino, né? Porque só pelos grupos de afinidade que você comenta. E a gente entendendo, né, que cada um vem de um lugar, tem de uma forma, né, recebe uma informação, um comunicado. Tem gente que prefere uma mensagem no WhatsApp, tem gente que prefere um e-mail, tem gente que prefere o presencial. Como unificar tudo, né? É realmente E tem desafiador. muitas pessoas que trabalham no cliente, então a gente tem esse desafio maior de levar a cultura da IBM lá, Sim, enfim. sim. E, Sté, e agora mais para a gente ir caminhando para o fechamento aqui, queria que você trouxesse dicas que você deixaria para lideranças que querem transformar o RH onde atuam, querem construir um RH mais humanizado. Dica você tem, ou até insights e exemplos das coisas que acontecem aí no seu dia a dia? Acho que a principal dica que eu tenho é que, assim, é a parte da empatia, né? Quando a gente está no dia a dia corrido, muitas demandas, urgente, tudo é urgente, né? Tudo é para ontem, a gente tende a trabalhar de uma forma mais automática. Existem tecnologias que já estão automatizando algumas coisas, né? Então a gente tende a entrar. A tecnologia ela vem para ajudar a gente, para poupar nosso tempo para poder se dedicar ao que realmente gera valor, né? E eu falo muito dessa parte da empatia para a gente como RH, porque às vezes a gente precisa é, deixar de seguir um processo por uma necessidade da uma outra pessoa, ou parar alguma coisa para ouvir uma história e fazer algo diferente por aquela pessoa. Enfim, são histórias, são seres humanos, né? E quando a gente, como RH, não só RH, também a liderança tem esse papel, né? Quando a gente tem esse poder de entender, de se preocupar com a realidade da outra pessoa e querer ajudar, querer fazer a diferença ou ao menos entender o que acontece e pedir ajuda, né, genuinamente, isso faz a diferença para aquela pessoa. Então, um exemplo que aconteceu, que assim, eu mergulho bastante. Em 2019, a gente começou um projeto direcionado para a inclusão de pessoas com autismo. Foi a primeira vez que a gente fez isso assim, 100% direcionado. E a gente notou que tinha muita dúvida em relação ao autismo, né, à deficiência. E na época, a gente resolveu capacitar, né, prover treinamento para todas as áreas de RH, não só, né, claro que num primeiro momento, mapeando o projeto, a gente fez um treinamento para os líderes e para os colegas que iam trabalhar com essa pessoa, né, que ia entrar na IBM, essas pessoas. Mas, como RH, a gente fez um treinamento das equipes que iam ter um contato
com esses funcionários, com esses novos contratados com autismo, para poder ter uma comunicação correta, assertiva, entender algumas características que são mais comuns. Então, assim, isso aconteceu com a equipe de onboarding, que é a cor que deu as boas-vindas, com a equipe que entregou o computador, com a equipe de benefícios que foi explicar e entregar os benefícios, na época ainda era tudo mais presencial, né? Foi um pouco antes da pandemia. E então, assim, a gente se uniu para poder fazer a diferença na experiência desses profissionais. Tanto que esses profissionais estão, muitos deles estão na IBM até hoje, né? E as equipes acreditaram no projeto a ponto de quererem trazer mais pessoas no futuro, né? E já terem um conhecimento. Então, acho que isso é assim, a gente parou. Viu a necessidade, nos reprogramamos e nos organizamos para atender essa demanda específica. Então, muitas vezes, furar um processo, né? E olha o benefício que a gente ganhou. Então, eu acho que a gente precisa, nesse turbilhão de coisas, reuniões, demandas, ter esse cuidado, sabe? De entender, poxa, acontece muito comigo como diversidade e inclusão, eu recebendo, por exemplo, e-mails de pessoas, eu não sei, e-mails, mensagens, reuniões, de pessoas do RH falando: olha, eu estou com essa situação, mas envolve, por exemplo, uma mulher que acabou de retornar de licença maternidade. Qual que é a sua perspectiva? Ou envolve uma pessoa com deficiência, assim, assim, assim. Qual que é a sua perspectiva? A gente segue o caminho? A gente não faz isso? Quais são as dicas, né? E então acho que a gente acreditando nessa troca de experiências, troca de informações, para a gente dar um suporte mais humanizado para os profissionais faz a diferença, assim, como para nós primeiro, né, como profissionais, para o RH da empresa e para a experiência. Quando a gente recebe um atendimento ruim e que não é humanizado, principalmente numa situação mais complexa, a gente entende que aquele não é o lugar para a gente trabalhar, a gente não quer mais estar ali, né? Isso gera custos para a empresa, né? Quando a pessoa sai, reposição, treinamento, enfim. Então, uma coisa que nem eu comentei lá no início, né, dos grupos de afinidade, uma coisa puxa a outra do positivo, né, nos beneficiados desse processo. Então, eu acho que essa é a minha principal dica para quem trabalha com RH, para quem trabalha com liderança. É ter esse cuidado, sabe? Com cada um, não assumir talvez uma experiência que eu tive, por exemplo, como mulher, ainda não sou mãe, mas como mulher, e as outras mulheres também devem ter a mesma experiência que eu. Não, cada um tem um momento de vida, uma realidade, enfim. Então, a gente compartilha muito essa informação, assim, para as demais pessoas. Não, faz todo sentido isso que você está falando, Estel, o quanto, né, às vezes a inovação e o RH mais humanizado, né, a estrutura mais eficiente, ela vai existir quando a gente olhar para dentro, né, quando a gente ouvir o que está aqui, que aí a gente fica, às vezes, né, as empresas pensando na iniciativa, no benefício megalomaníaco e às vezes nem é o que a equipe, de fato, as pessoas precisam, né? E mais do que isso, né? Todo mundo não precisa da mesma coisa, né? Então, como que vamos chegar nesse equilíbrio e entender onde atender a maioria, atender de uma forma, né, personalizada. Então, o quanto ouvir e o olhar para dentro da empresa é que está a chave, né? É. E assim, eu faço reuniões de treinamento, sessões de treinamento mensais com novos líderes, né? E aí tem um exercício que a gente faz de reflexão sobre pessoas que mudaram que nos marcaram ao longo da nossa trajetória profissional, e aí eles compartilham essas histórias, e é sempre alguém que
dedicou um tempo para mim, para entender o meu problema, para me ajudar genuinamente, assim, a gente mesmo refletindo sobre a nossa trajetória profissional, quem são as pessoas que fizeram a diferença na sua vida? Provavelmente foram conversas importantes que você teve, cuidados de alguém com você no momento que você precisou, às vezes um conselho, né, assim, específico para o que você estava passando. E isso a gente caminha para um movimento da automação que é necessária, né? Porque a gente tem muita coisa, então precisa ser feita uma automação, mas justamente para a gente trabalhar de uma forma humanizada, dedicar o nosso tempo para isso, né? Senão se a gente vai muito nessa onda da automação, a gente não consegue é, proporcionar esse valor que a gente tanto precisa, né? Hoje em dia, essas relações, esses momentos de escuta, eles são cada vez mais raros, mas cada vez mais importantes, né? Perfeito, Esté. Queria te agradecer pelo seu tempo, por toda essa troca, toda essa quantidade de informação que, assim, enche meu coração, e brilha muito os meus olhos por tudo que eu tenho visto no mercado e ver o quanto a IBM e você, como líder da área de diversidade, estão também influenciando, né, o mercado, influenciando as pessoas de dentro, as pessoas de fora. Então, quero te agradecer por essa conversa, reforçar o quanto eu fico feliz de estar retomando essa conexão que eu tive lá na IBM. E se eu olho para trás, caraca, a IBM realmente é um exemplo, e que bom que existem pessoas como você que estão responsáveis por cadeiras como essa para transformar dentro da empresa e fora da empresa. Então, obrigada por você se colocar tão disponível para essa conversa e por outras que a gente já teve. E, e quero agradecer também você que está ouvindo esse episódio ou assistindo até agora no final. Eu não me apresentei no começo, mas eu estou aqui no Alicerce como diretora de parcerias. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem comentar aqui nas nossas redes. Vai ser um prazer continuar essa troca, seja virtual ou a gente marca alguma conversa, remota ou presencial, enfim, me coloco à disposição. E é isso, queria agradecer. Obrigada, viu, Esther? Eu que agradeço a oportunidade, Gabi. Amei fazer parte dessa história, né? Desses podcasts que vocês gravam e obrigada pelo tempo. E também me coloco à disposição se as pessoas quiserem se conectar comigo no LinkedIn. A gente continua essa conversa. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijo.